Ó, eu vou te explicar da maneira mais simples possível o que é o nexo técnico previdenciário e vou te provar que lá na hora da perícia do INSS, se a empresa emitiu a CAT ou a empresa não emitiu a CAT, pouco importa, mostrando que é bobagem aquelas empresas que ficam criando procedimentos para abrir ou não abrir CAT, sendo que existe uma lei com critérios claros que embasa essa tomada de decisão. Então vamos lá. Quando o trabalhador ele sofre um acidente ou ele adoece em função dos riscos ambientais do trabalho, que pela legislação também se considera um acidente de trabalho, e ele precisa se afastar por um período maior do que 15 dias, os primeiros 15 dias a empresa paga esse atestado médico, depois do 16º dia a empresa aciona a seguradora que ela tem contratada, chamada Previdência Social. Para a Previdência Social comprovar que realmente o trabalhador está inapto para o trabalho e confirmar que ele vai ter o benefício dele concedido, ele passa por uma perícia médica. Essa perícia médica é agendada na agência do INSS e um médico perito federal lá do INSS então vai fazer essa avaliação. Nesse momento, quando o perito médico federal do INSS faz a avaliação da incapacidade daquele trabalhador para conceder o benefício e ele identifica com algumas ferramentas que ele tem para usar, ele identifica que tem relação com o trabalho, ele vai despachar esse benefício como acidentário. Esse benefício, se for um auxílio-doença, por exemplo, vai ser um auxílio-doença por acidente de trabalho. Vai ser um B91 e não um B31 se fosse por um motivo particular, por exemplo. O cara caiu de moto no domingo lá passeando na folga. Ele vai ter o seu benefício concedido, porque de fato ele está incapaz para o trabalho, mas vai ser um B31, não tendo relação com os riscos do trabalho dessa pessoa. Agora, essa mesma queda de moto foi no final de semana que esse cara estava trabalhando como vigilante lá do bairro. Ele é contratado por uma empresa que faz vigilância patrimonial ali do bairro e ele estava trabalhando. Nesse caso vai ser um B91, porque está ligado ao trabalho dessa pessoa, tá? E para ser despachado esse benefício, existem 3 tipos de nexo, tá? O nexo individual, o nexo profissional do trabalho e o nexo epidemiológico. O nexo individual vão ser as lesões, de fato, tá? Como, por exemplo, essa queda da motocicleta. A queda da motocicleta é uma lesão por acidente típico, nesse caso, vai ser despachado, então, o nexo individual, para aquele acidente específico daquela pessoa. Existe o nexo profissional do trabalho, que está ligado às doenças profissionais ou doenças do trabalho. Como que o perito enquadra esse nexo profissional do trabalho? Existem 2 listas que relacionam o agente de risco e a doença, tá? Ou a atividade que a pessoa faz e a doença. Essas listas são a lista A e a lista B. A lista A e a lista B você vai encontrar lá no anexo 2 do decreto 3048. Então você vai abrir o regulamento da Previdência Social, que é o decreto 3048, vai pegar a barra de rolagem aqui, vai rolar até o final e aí vai ter lá anexo 2 a 4. Você clica para acessar o anexo 2 e você vai dar um Ctrl F ali, escreve lista A. Pronto, você achou a lista A. Ali você vai ter o agente de risco e a lista de doenças que estarão associadas àquele agente de risco. E na lista B, você vai ter a relação um pouquinho inversa, vamos dizer assim, onde você vai ter a doença e as atividades e fatores de riscos que estão ligados àquela doença. Havendo correlação pela informação que o perito coleta ali na hora da perícia, pelo relato do trabalhador, como que ele trabalha, o que que ele faz, quais são as atividades, enfim, e ele olha nessas listas e existe esse cruzamento, então ele vai despachar o nexo profissional ou do trabalho, tá? E o terceiro deles é o nexo epidemiológico. Esse vai estar numa lista também lá no anexo 2 do decreto 3048, mas vai ser a lista C, ou C, não sei como é que vai aparecer no vídeo aqui, mas vai ser a lista C, certo? Essa lista C, ela tem uma relação estatística, um cruzamento do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, daquela lesão, daquele afastamento da pessoa, que vai ter então uma classificação médica daquele motivo de afastamento, de incapacidade, e o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica daquele estabelecimento, daquele CNPJ que a empresa está vinculada. Então, por exemplo, se o trabalhador chegar lá com um CID M75, que é lesão de ombro, ele vai, lá na lista, o perito ele vai verificar que o CID do 60 até o 79, e nesse intervalo então vai estar o 75, está correlacionado com uma série de quinais. Tem um monte de quinais que induzem que aquela lesão de ombro pode ser relacionada ao trabalho. E o KNAI que esse trabalhador realmente está vinculado, está dentro daquela relação que está lá na lista C, existe então essa correlação estatística. Aquele KNAI
ele está vinculado àquele tipo de doença e o perito vai enquadrar por nexo epidemiológico como acidente de trabalho também. Aí vocês devem estar se perguntando agora, mas em todos os casos, realmente é real? Realmente, será que essa lesão de ombro foi proveniente ali das atividades laborais da pessoa? E a resposta é não, óbvio que não, isso não é uma regra taxativa. Por exemplo, pode ser que é a secretária do diretor executivo do frigorífico lá, por exemplo. Ela faz alguma atividade de levantamento de peso, movimento repetitivo com o ombro, ela empurra, ela puxa alguma coisa? Não. Na análise ergonômica do frigorífico lá, induz algum tipo de lesão de ombro à atividade de secretária executiva? Não. Porém, se ela tem essa lesão, por qualquer motivo alheio à empresa, ou ela joga vôlei, ou ela faz algum crossfit, ou ela faz, sei lá, qualquer outra atividade, e ela desenvolveu essa lesão crônica que ela precisa ir até o INSS, lá no INSS, o perito cruzando esses dados pode enquadrar como doença relacionada ao trabalho, pode equiparar isso a um acidente de trabalho. E o que a empresa deve fazer então? Deve gerar subsídios, já enviando um parecer do seu médico do trabalho, isso é a gestão de afastamentos, tá, pessoal? Já fazendo um parecer do médico do trabalho, descrevendo a situação daquela pessoa naquele contexto de trabalho e solicitando que não seja aplicado o nexo epidemiológico neste caso, por mais que a relação estatística esteja lá na lista. Pode mandar anexos, como a página do PGR, que tem a descrição das atividades, comprovando que não tem nenhum tipo de esforço repetitivo, carregamento de carga e etc. Pode mandar a página da análise ergonômica como anexo no parecer do médico. Vocês evitam de ser enquadrado um acidente de forma equivocada e é muito mais fácil fazer isso antes do que ficar contestando depois. Pode contestar depois se for despachado? Pode também, mas o processo é muito mais moroso, é muito mais demorado, não vai ter retorno, porque o INSS tem milhões de processos administrativos em atraso, então é muito melhor fazer essa gestão prévia. Mas resumindo aqui o tema do vídeo, então, são 3 tipos de nexo técnico previdenciário, tá? Nexo individual, para os acidentes típicos e trajeto em geral, nexo profissional do trabalho, que está relacionado à lista A e à lista B, lá do anexo 2 do decreto 3048, e o nexo epidemiológico, que está relacionado com a lista C, lá do anexo 2 do decreto 3048 também. E vocês perceberam um detalhe, em canto nenhum na IN 31 de 2008, que é a instrução normativa que descreve todos esses tipos de nexo, eu recomendo que vocês façam a leitura, inclusive, em canto nenhum está dizendo que precisa da CAT. Tá, mas e se foi um acidente de fato, ou se tem relação com o trabalho de fato e a empresa não emitiu a CAT, então o perito ele não vai enquadrar como acidentário? Vai, porque ele não depende de CAT nenhuma. Muito pelo contrário, quando o perito ainda detecta que foi acidente de fato e o segurado não está com a sua CAT na mão na hora da perícia, eles não estão finalizando, isso é uma prática que o INSS vem fazendo há um tempo já. Eles não estão finalizando a perícia, estão oficiando a empresa que apresente a CAT do trabalhador. E aí, com a CAT em mãos, ele volta lá então para finalizar a sua perícia. Então, CAT não é a bandida da história, é um mero registro estatístico. O que dá direito ao trabalhador a estabilidade no emprego é o retorno do benefício acidentário, conforme o artigo 118 da Lei 82.13. E esse benefício, como eu acabei de explicar, ele não depende da CAT. Então a CAT é só um registro, a empresa não precisa ter medo disso não. O que a empresa tem que ter medo é de fato que as pessoas adoeçam e se acidentem. É ali que tem que estar toda a energia para evitar que isso aconteça, beleza? Qualquer dúvida aí, coloca aí nos comentários que a gente conversa. Um abraço, tchau.